Creio firmemente que estás aqui. Creio firmemente que estás aqui. Que me vês. Que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus muitos pecados. E a graça para fazer com fruto este tempo de meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Maria, esperança nossa, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Então, mais uma vez, gostaria de saudar a todos aqui presentes, né? Eu me chamo Bernardo, sou seminarista da nossa diocese, estou no meu 4º ano de seminário, 4 anos de fidelidade, graças ao Senhor. Sou natural de Macaé, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E antes de iniciar essa fala, quero agradecer ao Alain pelo convite. Obrigado, irmão. E quero dizer que quando o tema me foi passado, eu pensei assim: Senhor, meu Senhor e meu Deus, eu não sou digno de falar sobre esse tema, porque eu mesmo não guardei o meu coração, né? O tema que nós vamos tratar hoje é a guarda do coração, né? A guarda do coração como essa pedra angular da vida interior, né? E antes, na verdade, já introduzindo o tema, eu começo dando um pouquinho da minha história vocacional, né? Por que eu disse que eu não guardei o meu coração, né? Eu tinha 18 anos quando eu recebi o chamado do Senhor. Até então, nunca tinha pensado em ser sacerdote, né, em ser padre. E num retiro de carnaval, que começou na quinta, eu já vislumbrando, né, já pensando que haveria a possibilidade do Senhor me fazer um chamado, eu fechei o meu coração. Falei, não quero saber de nada de oração, eu vou para o retiro de carnaval para ir, né? Até então eu namorava, né? Fui para acompanhar, né? E aí, chegando lá, o coração fechado, imagina, né? Foi numa escola e tinham mais ou menos 200 pessoas, né? E aí eu lembro que eu fui com o meu coração 100% fechado, né? E aí, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, quando chegou no domingo, o retiro terminava com uma adoração eucarística, né? E eu, antes de sair do quarto, eu lembro que eu fui o último a sair, eu pensei assim: Senhor, eu vou te dar uma chance. E eu fui para a adoração, né? E aí, a adoração aconteceu, né? O padre Luiz Correia, ele, com o Senhor no ostensório, andou no meio de nós, e quando ele estava já saindo da quadra, a adoração foi na quadra de futebol da escola, ele virou 180 graus para mim, né? E veio até mim e sussurrou no meu ouvido, né, que Deus me chamava a ser padre, né? E aí, falei, meu Deus, né? Uma chance, e é isso que o Senhor faz comigo, né? E aí, aconteceu o que aconteceu, e teve uma senhora que falou assim comigo: olha, se for verdade, siga a sua vida, porque vai acontecer, né? Mas fique em paz. E aí eu comecei a montar aqueles mecanismos mentais, né? O Senhor faz o convite, mas eu posso dizer não, né? A gente começa a fazer essas desculpas, né? Não sou obrigado a responder, eis que estou à porta e bato, não arrombo, né? A gente vai criando esses mecanismos, né? E aí eu entrei para a faculdade, fiz nutrição na UFRJ, e no último ano da faculdade eu comecei a me reaproximar, sobretudo da Eucaristia. Nunca me afastei, mas eu posso dizer que eu fui aquele cristão de missa dominical.
E aí, lá em Macaé, na minha paróquia, nós temos, graças a Deus, missa diária, né? E aí eu coloquei como propósito, no horário do almoço da faculdade, ir até a igreja e participar da missa, né? E aí comecei. E aí a Eucaristia foi me pedindo, o Senhor foi me pedindo mais, né? E aí o Padre Fábio me convidou para ser cerimoniário. Eu comecei, enfim, a me aproximar, a cair de cabeça na vida de oração, né? E comecei a não mais ver sabor nas coisas do mundo, né? E aí aquele chamado, eu já estava com 23 anos, né? Aquele chamado de 5 anos atrás começou a ressoar mais uma vez. E eu falei, olha, eu tenho que ficar em paz comigo, né? Até porque se eu for casar, que eu case, se eu for ser padre, que eu seja, né? E aí eu falei, Padre Fábio, eu quero ficar em paz, né? Eu quero discernir isso. O que Deus quer de mim? E aí o Padre Fábio falou, meu filho, o jeito dele, né? Meu filho, faça os encontros vocacionais, né? E no primeiro encontro foi amor à primeira vista. Eu senti assim, algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Sentimento de, é isso, para a sua vida, né? E aí eu sou teimoso, eu falei, Padre Rafael, que é o vice-reitor, Padre, eu quero fazer um intensivão, para ver se é isso mesmo, né? Até porque tinha muita coisa para abandonar, né? Termo de faculdade, enfim. E eu falei, Padre, eu quero ficar uma semana no seminário. Aí ele falou, não, pode ficar. E aí fiquei uma semana no seminário. Era inverno, né? Eu lembro até hoje, o quarto que eu fiquei, né? Lembro das horas, a noite que eu passei para que o Senhor me respondesse, né? E aqui estou eu, né? Por quê? Por mérito meu? De forma alguma. De forma alguma. Mas por quê? Por que eu comecei com essa fala? Porque eu não guardei o meu coração para as coisas de Deus. Isso eu falo sem vergonha. Esses 5 anos que eu passei na faculdade, desde aquele retiro, né? Não pensava assim seriamente sobre o céu, não lia a vida dos santos. Eu era um cristão mesquinho, né? Eu tinha, na verdade, um coração pesado. Um coração pesado com as coisas do mundo, né? E quando o nosso coração se torna pesado, Deus não some, mas como o Padre Fernando dizia, ele fala, e eu pensava isso, ele bate, nós escutamos o bater, mas nós ignoramos, é isso. Um coração pesado faz isso conosco. O Senhor quer falar conosco, às vezes comunicar graças, e nós o rejeitamos. Então, meus irmãos, com essa pequena fala sobre a minha vocação, essa pregação de hoje é mais do que palavras serem ditas, é uma vida. A minha vida, a minha vocação passa por esse tema, da guarda do coração, né? E a vida de todos nós, na verdade. Todos nós. Por quê? Antes de consagrado, antes de sacerdote, antes de tudo isso, nós temos algo em comum. Todos nós. Nós somos filhos de Deus. E o que um pai quer de um filho? Sinceridade, intimidade e docilidade. Então, para começar de uma forma mais sistemática, primeiro nós vamos entender o que significa a oração, né? Na verdade, o que significa o coração, para depois nós progredirmos para a vida interior, né? Para essa vida que nós possuímos em nós pelo nosso batismo. Então eu começo com uma passagem de Provérbios, quem quiser abrir, fica à vontade. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim. Cadê o Alan? Alan? Quando o tempo estiver acabando, você vai para lá atrás e faz assim 5 ou 10, tá bom? Só para...
Então diz assim: com todo o teu cuidado, com todo o teu esmero, guarda teu coração, pois dele procede a vida. Estudando as Sagradas Escrituras, isso no decorrer de toda a minha vida, eu sempre me perguntei por que o coração ele era a fonte das emoções, dos pensamentos para os judeus. Eu sempre tive essa curiosidade, né? E com essa pregação, eu já havia estudado algumas coisas no grego, né? E só que eu me dei o trabalho de pegar o original em hebraico, né? Não vou dar aquela aula de línguas, né? Mas só para a gente ver como que é rico, como que é rica a etimologia da palavra coração. O coração, o que para nós hoje é o cérebro, para os gregos, para os judeus, era o coração. Tanto que tem salmos que falam: eu vou cingir os meus rins, vou cingir os meus corações. Por quê? Porque o judeu tinha essa mentalidade de que aquilo que está no interior do homem era o que gerava as emoções, os sentimentos, os pensamentos. Ele não tinha essa compreensão que nós temos hoje, né? Então, essa palavra coração, no original em hebraico, se escreve lev, L-E-V. Só que se pronuncia leb, ou lebab, dependendo da conjugação. Por exemplo, do coração, lebab, né? E aí, essa palavra coração, ela tem, pode dizer, duas partes. Tem a parte, o L, e tem o EV, que é o eb, né? E a parte L, que é o lamed, significa o seguinte: na verdade, em hebraico, essa letra L tem um formato de cajado, né? É até interessante estudar isso, né? E aí, esse formato de cajado, ele se encaixa na outra parte da palavra coração, né? Lep, que significa casa, né? Tanto que, interessante, o nome original de números na Bíblia hebraica é Bemidbar. Por quê? Porque o Beit, que é uma mudança desse eb, significa isso, algo que está dentro, né? Então, traduzindo, L, cajado, algo que direciona, algo que comanda, algo que governa. Obrigado. E eb, essa palavra que significa casa. Então, juntando, o que nós temos? O coração é algo que governa a casa, né? E é muito interessante entender isso, porque é a tradução perfeita para nós. Então, o coração, meus irmãos, é essa parte que nós possuímos de mais interior em nós, que comanda tudo aquilo que nós somos, né? E não é à toa que nosso Senhor o cita tantas vezes. O coração é esse algo que nos dá a autoridade interior. Então, nós vemos, por exemplo, em Gênesis 8, 21, né? Por causa do pecado original, nós temos, desde nascença, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, podemos dizer, nosso coração transviado. Nós temos que colocar no lugar, e nós temos alguns meios para isso. Nós vamos ver no final da pregação, né? Então, Deus espera de nós uma disposição, né? Deus espera de nós essa docilidade que vem da guarda daquilo que governa o nosso interior, e nós sabemos que é o nosso coração. E aí, meditava o evangelho de ontem na capela do seminário, e eu achei perfeito. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Vale a pena nós lermos inteiro.
Marcos 12, 28, 34. Marcos 12, 28, 34. Tá certo? Diz assim: Então, aproximou-se um dos escribas, que tinha ouvido a discussão. Jesus tinha acabado de pregar sobre a ressurreição dos mortos, e percebido que Jesus dera uma boa resposta, ele perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é este: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O escriba disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único, e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, com toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, supera todos os holocaustos e sacrifícios. Percebendo que o escriba tinha respondido com inteligência, disse-lhe Jesus: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, o intuito dessa fala é sobretudo que nós meditemos, né? Às vezes, eu digo isso porque, primeiramente, é uma tentação muito grande para nós que estamos no seminário. Por quê? Estudamos tanto e às vezes nós temos esse perigo, essa tentação de ficar só na letra, né? Então, que às vezes o discurso é até bonito, né? Mas percebam aquilo que Jesus fala no Evangelho. Tu não estás longe do reino de Deus. Atrapalhei a filmagem, não é formal, deixa eu voltar aqui. Tu não estás longe do reino de Deus. Por quê? Aquele escriba sabia o que tinha que fazer, mas não praticava. Ou se praticava, praticava com mesquinharia, media esforços, né? E, meus irmãos, nós temos verdadeiramente decidir-nos pelo reino de Deus, guardando o nosso coração, guardando aquilo que nós temos de mais interno. Por isso, Jesus afirma no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, 21, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E com isso eu gostaria de propor um exame de consciência. Não precisa responder. Por que Jesus diz isso? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Vamos parar para pensar. Nós vimos no início que na etimologia da palavra, o coração é aquilo que governa o nosso interior. É a nossa autoridade interior. É aquilo que diz de nós, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, daquilo que nós possuímos de mais interno. E o Senhor fala: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por quê? Porque dependendo daquilo que nós colocamos como valioso, todo o nosso coração se volta para ele. E eu vou contar uma história que aconteceu mês passado. Nós tivemos no seminário nosso retiro anual, né? E um dos temas pregado pelo padre foi o seguinte: ele meditava sobre a vocação. E aí ele tocou no tema de destruição de vocação. Aí todo mundo ficou assim, né? Aí a gente pensando que ia vir assim, né, demônio. Não. Sabe o que ele falou? É um padre experiente, né? E ele falou assim: olha,
Se nós queremos destruir uma vocação, é muito simples. Muito simples. É só fazer com que aquela pessoa deixe de meditar as verdades eternas. Deixe de meditar os evangelhos. Deixe de rezar todos os dias. E passe a consumir aquilo que o mundo oferece. É isso. Simples. Por quê? Porque o tesouro que estava no céu, que estava em Deus, foi transferido para as coisas da terra. E aqui nós relembramos do evangelho do primeiro domingo da Quaresma. O evangelho das tentações. E a primeira tentação qual foi? Transforma esta pedra em pão. O que Jesus responde? Nem só de pão vive o homem. E meditando, também vendo o comentário dos santos, mas sobretudo vivenciando, meus irmãos e minhas irmãs, essa é uma grande tentação que nós temos. O que significa o pão? Essa vida. Existe uma constante tentação que deseja que nós desprezemos a meditação de Deus, do seu amor para conosco, da sua misericórdia. Não, vive para esse mundo, vive para ter um carro, um emprego, vive para ter prestígio. Vamos relembrar aqui da segunda tentação, né? Qual é? Vamos lá, gente. Segunda tentação. Alguém me ajuda? Tentação. O demônio mostrou os reinos do mundo e disse: se me adorares, eu te darei todos esses reinos. Só para a gente fechar com chave de ouro. A terceira tentação. Pula daqui. E aí o demônio... Engraçado, com o que o demônio tenta Jesus? Na terceira tentação? Com a própria palavra. Ou seja, o demônio sabe das Escrituras. Se és filho de Deus, atira-te daqui. Por quê? Porque os anjos de Deus virão. Isso. E aí o que o Senhor responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Basta conhecer a Sagrada Escritura? Não. O Evangelho de ontem, aquele escriba conhecia. O que o Senhor fala? Tu não estás longe, mas ainda não está no reino de Deus. Tu não estás longe. Ou seja, a nossa salvação, a nossa guarda do nosso coração pede de nós o quê? Colaboração. Ah, Senhor, faz isso para mim. Me ajuda, me cura, não sei o quê. Mas será que nós temos correspondido? Não estou aqui falando que há uma lógica de mercadoria em Deus. Isso não existe. Se eu fizer isso, vou ganhar isso. Isso não existe em Deus. Quer ver como que o Evangelho explica isso? Jesus expulsando os vendilhões do templo. Por quê? Porque na época de Jesus, os judeus achavam que, bom, eu vou imolar aqui um cordeirinho e Deus vai me abençoar. Cá entre nós, às vezes somos assim. Vou fazer isso aqui, Deus vai me dar aquilo ali. Não há lógica de troca em Deus, meus irmãos. Não há. Em Cristo se iniciou o tempo da graça. O tempo da gratuidade. Então, meus irmãos, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se nós colocamos o nosso coração, se nós vemos no mundo o nosso tesouro, Deus passa a ficar em segundo plano. E isso não é teoria. Isso é 100% prática. Se nós mudamos o nosso tesouro, se nós desprezamos a Deus, nós começamos a viver, como diz São Paulo,
a nossa sorte. O Deus deles é o ventre. É isso. Colocamos o nosso tesouro nas coisas da terra. Meu irmão e minha irmã, você no batismo recebeu a Santíssima Trindade. Deus habita em você. Deus habita em você. E o que você faz com isso? Será que você corresponde a tão grande amor? Ou será que o Senhor bate, e nós insistimos em deixar para depois? Então, a partir disso, a partir dessa busca, a partir dessa guarda, né, antes de nós entrarmos também na Quaresma, então nós temos que entender o seguinte: essa passagem do Evangelho sintetiza tudo isso que nós vimos, né? Então, o Senhor pede de nós a guarda do nosso coração, o Senhor quer de nós uma colaboração. E onde nós vemos o nosso tesouro, a nossa felicidade, ali está o nosso coração. Porque nós começamos a viver de acordo com aquilo, para aquilo. E aí, como diz a própria palavra, vivendo para aquilo, a nossa autoridade, como na etimologia, passa então a governar toda a nossa vida em função daquilo. Se eu vejo o tesouro no mundo, eu vou viver para o mundo. Entende por que às vezes as pessoas que não têm uma experiência com Deus, elas não compreendem? Por quê? Porque o tesouro está no mundo. O que São Paulo fala? Se nós não tivéssemos fé, nós seríamos, entre todos os homens, os mais dignos de compaixão. Meus irmãos, nós vivemos para o céu. Nós temos que viver para o céu. Essa é a nossa fé, de 2000 anos. A fé que os santos deram a vida, pregavam. Essa é a nossa fé. Deixemos as coisas do mundo. Abraçamos a Deus com seu amor infinito por cada um de nós. Então, buscando a Deus sinceramente, nós poderemos então entrar no castelo interior. Santa Teresa d'Ávila, uma santa que eu sou devoto, ela dizia que a nossa vida interior, a nossa intimidade com Deus, esse local onde Deus habita dentro de nós, ela dizia que era como um castelo, que tem 7 moradas, 7 camadas, como uma cebola, né? E para você ingressar no castelo, a primeira coisa que você tem que fazer, rezar. E aí, aqui eu conto uma história muito intrigante de Santa Teresa. Santa Teresa, ela entrou para o Carmelo com 20 anos. O que nós pensamos quando falamos em Carmelo? Pessoas que não saem, que vivem o dia inteiro rezando, certo? Acho que todos nós temos esse imaginário. E Santa Teresa, no castelo interior, ou moradas, que é a sua obra-prima, ela disse que se converteu com 40 anos. Eu falei, como assim? Né? E aí ela narra, por quê? Depois de 20 anos, ela compreendeu o que é a vida de oração. A vida de oração é seguir protocolos? Não. A vida de oração é seguir rotinas? Também. Mas Santa Teresa, quando fala da oração, e é muito interessante, quando lemos, os nossos olhos lacrimejam. Por quê? Porque ela fala que a oração, como o Padre Fernando disse, é essa elevação da alma para Deus. A oração mental que nós falamos, mens, significa coração. Então, a oração mental seria aquela oração que brota do interior do coração, aquela oração que não existe protocolo. É aquela oração que brota do interior do nosso coração.
Isso é oração. E ela aprendeu isso 20 anos depois do Carmelo, de ter entrado no Carmelo. Então, primeiro, nós temos que guardar o nosso coração, colocando em Deus o nosso tesouro, para depois, então, nós termos um coração atento ao que Deus fala a cada um de nós, né? Para assim começarmos um diálogo com o Senhor. E o Senhor, Jesus, Ele algumas vezes nos exorta e fala do coração a cada um de nós. Ele fala do tesouro e também tem uma fala, porque até agora nós vemos um pouco o que nós temos que fazer. Agora nós vamos começar a entrar naquilo que nós temos que fazer na prática. Primeiro nós entendemos, agora nós vamos ver o que nós temos que fazer a partir das falas do próprio Senhor. O Senhor diz assim, Lucas capítulo 21, versículo 34 e 36. Não torneis o vosso coração pesado. E logo em seguida, ele explica o que é esse coração pesado. Diz assim, Lucas 21, 34, 36. Diz assim, cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados, por causa dos excessos, da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois cairá como uma armadilha sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Ficai, porém, de sobreaviso, e orai a todo momento, a fim de conseguir escapar de tudo o que deve acontecer, e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Vamos nos apegar aqui no início. Cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez e das preocupações da vida. Então aqui, Jesus, já no Evangelho, nos exorta que o nosso coração pode se tornar, vamos mudar um pouquinho a palavra, insensível. Aquilo que Jesus disse a Santa Teresa, Teresa, eu falo, mas os homens não me escutam. Por quê? Estão muito preocupados com as coisas do mundo. Vamos mudar com palavras do próprio Evangelho? Colocaram o tesouro no mundo. Colocaram o tesouro nas coisas da terra. Os corações se tornaram pesados. Então, o Senhor fala, onde nós colocamos o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Em outra passagem, nosso coração pode se tornar pesado por causa da embriaguez, preocupações da vida, dos excessos. E logo em seguida, o Senhor nos começa a falar o que nós temos que fazer de verdade. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Meus irmãos, é esse tesouro que o Senhor fala para cada um de nós. Quando nós vivenciamos o amor de Deus, essa tem que ser a atitude a tomar, e não outra. É vender tudo. Jesus aqui não fala que vendeu uma parte, vendeu 3/4. Não, vendeu tudo. Às vezes, nós olhamos assim para, por exemplo, um seminário, um sacerdote que tem uma entrega mais
mais concreta, né? Mas isso é para cada um de nós. Vou dar um exemplo. Se eu entrei no seminário, mas eu continuo com a mentalidade do Bernardo de Macaé, eu não vou ficar no seminário. Por quê? Porque o Bernardo de Macaé pensava em ter o consultório, em ter carreira, né? Tantas outras coisas. E o reino de Deus ficava em segundo lugar sempre. Meus irmãos, vendeu tudo e comprou aquele campo. Me perdoe, mas eu tenho que falar. Se nós quisermos seguir a Deus verdadeiramente, essa é a atitude a tomar. Vender tudo. Essas palavras cortam o nosso coração, mas têm que ser ditas. Nós temos que vender tudo para ter o tudo com T maiúsculo. Vender tudo para ter o tudo. Eu digo, tem que vender casa, não estou falando disso. Estou falando daquele tesouro que você colocou no mundo. Meu irmão e minha irmã, nessa noite você é convidado a vender esse tesouro. E mais do que comprar aquele campo, que você possa enxergar o tesouro. Às vezes não é fácil falar que existe um tesouro ali, se nós não o vemos. Eu dei uma chance para o Senhor, uma, e Ele falou comigo. Talvez aqui nessa noite você esteja afastado, esteja mesquinho, mas nessa noite o Senhor quer te mostrar o tesouro que é o reino dos céus. O Senhor quer te mostrar o tesouro que é ter um relacionamento de filho com o Pai, com Ele. O Senhor quer te mostrar. Se você já acha que está íntimo, cuidado, meus irmãos. Nem os santos falavam isso. São Paulo já diz: aqueles que estão de pé, cuidado para que não caiam. Nessa noite, não é à toa, meus irmãos. Vou falar uma coisa, Alan. Alan não está aqui, mas eu tenho que falar. Eu pensei em não vir aqui essa noite. Estou cheio de coisa para fazer no seminário, afazeres, né? Viagem, tem que fazer. Eu pensei, sinceramente, em não vir aqui. Tinha todas as razões para não vir. Falei, não, mas eu vou lá. Né? Como aquele retiro de carnaval, quando eu tinha 18 anos. Pensei em não ir, mas eu fui. Por quê? Mérito meu? Não. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Tenho certeza que todos nós aqui conhecemos alguém que poderia estar aqui, mas não está. Você está aqui. O Senhor quer te mostrar o tesouro no campo. O Senhor quer te fazer enxergar o tesouro que é ter intimidade com Ele. Como disse, o nosso coração pode se tornar pesado, apegado às coisas da terra. E como o padre disse no nosso retiro anual do seminário, ao abaixarmos o nosso olhar, tudo se destrói. Vocações se destroem. A nossa certidão de batismo nós como que rasgamos. Por quê? Porque pelo nosso batismo nós temos uma vida sobrenatural em nós. Deus habita em nós. Relembremos da primeira tentação de Cristo. Olhar para baixo, transformar a pedra em pão. Existe um beato que está em processo de canonização, que eu particularmente admiro, que é o Carlo Acutis. E ele dizia o seguinte: a tristeza é olhar para baixo, a felicidade é olhar para o céu. É isso. É o tesouro. Tesouro na terra, nós ficamos tristes. Quando nós olhamos para o céu,
nós entendemos por que os santos sofreram tanto e perseveraram. São Padre Pio tinha uma frase que ele falava o seguinte: caminhe com Cristo e todas as cruzes parecerão rosas. É isso. O nosso olhar tem que estar sempre fixo no Senhor. Senão o que acontece conosco? O Evangelho nos fala. O próprio Evangelho nos fala. O que aconteceu com Pedro? Às vezes, o essencial do Evangelho está nos detalhes. Recordam-se daquela passagem que os apóstolos estão no mar e diz que é a 3ª hora, mais ou menos 4 horas da manhã, e Jesus aparece andando sobre as águas. O que Pedro fala? Senhor, se sois vós, me mandais ir até vós, né? E o Senhor fala o quê? Vem. E Pedro começa a andar. Só que o que vem que faz com que Pedro afunde? A ventania. As tentações do mundo. E Pedro deu mais atenção ao barulho daquela ventania, retirou os olhos de Cristo e começou a afundar. E quem o fez reerguer? O próprio Cristo. Homem fraco de fé. É isso. Meus irmãos, então, nós percebemos essa importância de nós guardarmos o nosso coração, colocando o nosso tesouro no céu. E nós estamos num tempo da Quaresma que é muito propício para isto. Muito. O tempo da Quaresma, a Igreja nos propõe algumas práticas. E essas práticas nos ajudam a guardar o nosso coração. Para quê? Para que o nosso direcionador interior, que é o nosso coração, ele nos leve para o céu. A Igreja nos propõe algumas práticas. Primeira prática, penitência. Não vou comer, doce. Só que é importante frisar, a penitência é algo para você fazer na Quaresma e depois nunca mais fazer? Não. Não é esse o intuito. Vamos relembrar aqui do Evangelho. Também dos Salmos. Holocaustos e sacrifícios não quisestes, mas um coração humilhado, um coração arrependido, um coração sincero. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes mais do que as penitências, do que os sacrifícios, que são muito importantes, um coração sincero ao Senhor, um coração que olhe para o Senhor. Então a penitência ela é válida? Por quê? Porque ela educa a nossa vontade. Não, eu não vou comer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou a tal lugar. Para que no futuro, quando Deus me pedir para seguir a sua vontade, que eu seja forte para seguir. Esse é o intuito da penitência, fortalecer a nossa vontade. E isso diz o quê? Que nós não devemos viver só para satisfazer a carne. Não devemos. Primeira tentação de Cristo. Terceira, mortificação. Deixe de fazer algo, faça uma mortificação. Por exemplo, posso ir a um lugar de moto, eu vou a pé, rezando. Uma mortificação. Também para educar a nossa vontade e nosso interior. E o quarto ponto, que é o mais importante, que é o intuito da nossa pregação. Então, expliquei o que é o coração, para chegar nesse ponto, que é a oração. Quantas vezes aqui nós lemos nos evangelhos que o Senhor se retirava para rezar? Em todos os evangelhos, quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. E é interessante
ler no grego, porque no grego é uma expressão um pouco mais forte do que levou para o deserto. É como se, no grego, a palavra é como se alguém estivesse atrás de Jesus, tivesse dado um empurrão nele. Então, o Espírito levou Jesus para o deserto, sobretudo para quê? Rezar. Jesus, antes de escolher os 12, o que fez? Rezou. Antes de começar a sua vida pública, rezou. Meu irmão, minha irmã, qual tem sido a sua atitude quando você vai tomar uma decisão? É recorrer às seguranças humanas, maldito homem que confia em outro homem, ou recorrer àquele que sabe de tudo, que não cai um fio de cabelo da cabeça sem o consentimento? Dependendo da resposta, nós começamos a perceber onde está o nosso tesouro. Se nós temos essa intimidade com o Senhor, quer dizer, talvez tenhamos nosso coração em Deus. Procuremos em primeiro lugar. E então, vamos dizer que através da quaresma, desse tempo propício, nós desenvolvemos esse coração que guarda, esse coração que direciona os nossos pensamentos, a nossa vontade, aquilo que nós possuímos de mais interior para o céu. Então nós começamos a ser dóceis ao Senhor. O Senhor começa a falar conosco. Então nós começamos a ser capazes de rezar. Nós ingressamos no castelo, como dizia Santa Teresa, né? E então, o que é a oração? Para não me estender, senão alambreia comigo. O que é a oração? Lembram-se daquela fala do início? Antes de padre, antes de bispo, antes de leiga consagrada, de religioso, nós somos, pelo batismo, filhos. Cada um de nós. Só essa verdade já muda a nossa vida. Eu sou filho, filha de Deus. Isso não é uma teoria. O que o Senhor, quando os apóstolos pedem para que o ensine a rezar, qual é a primeira palavra? Pai. Pai nosso. E como disse, qual é a nossa atitude como filhos? Sinceridade, docilidade, intimidade pela oração. Por quê? Às vezes Deus quer falar tanto conosco, mas nós não escutamos. Escutamos aquele bater na porta, né, nas palavras do Evangelho, e ignoramos. Pensava isso. Escutamos, mas não atendemos. Então, a oração é essa elevação da nossa alma a Deus. São aquelas palavras que brotam do nosso coração. E aí entendemos que não existe oração pronta, não existe. Existem as orações oficiais da igreja, litúrgicas, né? Claro. Mas Santa Teresa aqui, no Castelo Interior, dizia daquela oração que brota do profundo do nosso coração. Aquela oração que nós não preocupamos com palavras bonitas, rebuscadas, nada disso. E São José Maria Escrivá, santo também, quem tem estimo muito, dizia: o que é a oração? Oração é falar de ti e dele. Preocupações, misérias, felicidades, alegrias, êxitos, fracassos. É isso. A oração é esse momento de intimidade. E para finalizar, eu vou utilizar um livro que eu posso dizer que mudou a minha vida. É um livro de um bispo
americano chamado Fulton Sheen. O sacerdote não se pertence. E quando Fulton Sheen vai analisar a traição de Judas, ele estabelece um paradoxo, né? Muito interessante. Ele diz assim: Judas não traiu Jesus na venda para os chefes do templo. Essa foi a ponta do iceberg. Judas vendeu Jesus quando meditava mais no dinheiro da bolsa comum, quando pensava mais nas coisas da terra, quando pensava mais na lógica mundana, quando tentava colocar cálculo para a generosidade para com Deus. Vamos aqui relembrar o Evangelho. Quando aquela mulher derrama um vidro de nardo puro aos pés de Jesus, qual é a primeira reação de Judas? Não, vamos vender e dar para os pobres. O que o Senhor fala? Não, ela faz bem, porque nem sempre me tereis convosco. Judas pensava em mensurar o amor a Deus. Por quê? Porque o seu tesouro já não estava inteiramente no céu. O seu coração já não estava inteiramente no céu. E aí, Fulton Sheen estabelece esse paradoxo entre Nossa Senhora e Judas. Nossa Senhora guardava no seu coração a vida do seu filho, os seus passos, meditava e se unia a ele, sempre meditando nas verdades eternas. E Judas via aquilo que acontecia com os olhos para baixo. Tinha perdido, jogado fora o tesouro do céu. Judas poderia ter sido salvo? Sim, poderia. Mas se desesperou do amor de Deus. Então, eu queria que você aqui presente meditasse isso. Quando você for para casa, no momento de oração, de adoração eucarística. São José Maria tinha uma frase que dizia assim: quando olhares a Eucaristia, pensas que há 20 séculos te espera. Jesus na Eucaristia te espera há 20 séculos. 2000 anos. Meu irmão, minha irmã, onde está o teu tesouro? Porque onde estiver o teu tesouro, isso vai dizer se você guarda ou não o seu coração. E se você não guardar o seu coração, me desculpa, mas você nunca vai ter uma vida interior com Deus, uma vida de intimidade verdadeira, de filho com pai. Então, nós temos que direcionar pensamentos, emoções, tudo aquilo que somos. Então, queria finalizar com isso. O que hoje você tem como mais valioso? Não precisa responder, pensa. O que hoje você tem de mais valioso? De uma forma prática, como que você trata a Eucaristia? Como que você vive a Santa Missa? Se prepara, faz ação de graças, fica desatento. Essa pregação é um exame de consciência para ver se nós guardamos ou não o nosso coração. Guardando o nosso coração, nós podemos desenvolver. Se nós colocarmos o nosso tesouro no céu, se nós colocarmos o nosso tesouro em Deus, nós vamos começar a entender os evangelhos, a vida dos santos. Mas para isso, precisamos renunciar muitas coisas. Então, eu agradeço pela paciência e quero dizer que eu sou uma testemunha muito teimosa da guarda do coração.
Como disse, dos meus 18 a 23 anos eu fugi. Fugi, literalmente, né? Falei, não vou atender não. Mas o Senhor me alcançou. E aqui estou, com a graça de Deus. Tá bom? Então, eu agradeço e desejo sinceramente que nós possamos, através deste tempo da Quaresma, se nós perdemos isso, nós possamos mais uma vez colocar o nosso tesouro no céu. Coloquemos o nosso tesouro no céu, porque vale a pena deixar tudo pelo tudo. Vale a pena. Vale a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, meus irmãos. Boa noite.